Fala galera do Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera. O vídeo de hoje a gente vai estar agora caminhando para coisas mais técnicas. Eu acho que a gente, quanto aquarista, a gente tem que sair um pouco desse achismo, a gente tem que começar a estudar, a pesquisar mais. E uma coisa que é muito interessante, muita gente me pergunta às vezes, Marcos, da onde você tira tudo isso? Galera, é muita fonte de pesquisa, principalmente o Google Acadêmico, a Embrapa tem vários artigos publicados, existem várias publicações voltadas para a piscicultura, Porém, dá bastante trabalho para você extrair essas informações e tornar essas informações mais fáceis para o entendimento, porque são muitos termos técnicos. E hoje, eu resolvi estar falando com vocês de um assunto muito importante, porque a gente bate muito em ração, porque essa ração é boa, essa ração é ruim. Então, galera, antes de mais nada, eu quero muito que a gente volte o olhar para as rações nacionais que a gente tem, que são rações de excelente qualidade. Cito duas que eu utilizo. Eu utilizo a Poitara, utilizo a Maramar, tá? E são duas rações que eu utilizo desde que eu comecei, me entendo no aquarismo de qualidade. Porque quando a gente começa, muita gente, compra essa raçãozinha aqui, que é a de flocos, e com o tempo a gente vai estudando. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, tem muita gente que acaba reclamando, não, a minha ração, ela suja muita água, a minha ração, ela deixa a água turva, a minha ração, ela deixa a gordura na água. Então, galera, antes de mais nada, a ração, ela só vai soltar esse tipo de substância na água se você deixar a ração na água boiando. Porque a ração ela é uma comida. E toda comida, assim que ela é exposta ao meio, ela está sujeita às reações. E a água é uma substância com alto poder de dissolução. Então, quando eu coloco uma substância na água, quando eu coloco uma ração na água, ela deve ser comida imediatamente pelos peixes. Porque se essa ração fica alguns minutos boiando, ela começa a sofrer essa ação da água, E outras ações que vão liberando substâncias na água, fazendo com que a ração perca a sua propriedade. Porque essa ração, ela é feita para colocar, comer e ser digerida no interior do peixe e não começar esse processo fora. Então, antes de mais nada, quando você falar que uma ração solta a sujeira na água, deixa a água turva, primeiro se pergunta, você está colocando essa ração, o peixe come na hora? Porque se você, por exemplo, no meu aquário, eu coloco ração, não fica uma boiando, o peixe come na hora. Minha água nunca ficou turva. Agora, tu coloca a ração e a ração fica lá, a água vai ficar turva. O tempo que vai demorar depende da ração, de que produto foi colocado ali para conservar essa ração. Beleza? Aquilo é um conservante que mantém as propriedades mais tempo na água. Então você tem que reparar que conservante também gera prejuízo. Beleza? Então olha só, basicamente a gente vai ter que entender como funciona o sistema digestório de peixes carnívoros, herbívoros, basicamente, porque o onívoro ele está no meio do caminho, ele está na transição do herbívoro para o carnívoro. Então olha só, vem para cá. Primeiro ponto, e para espanto de muitas pessoas, eu vou fazer uma análise do sistema digestório. Então, por exemplo, quando a gente fala de peixe herbívoro, eu tenho que ter, quase que na totalidade desse animal, uma dieta herbívora. Esse carinha aqui, ele não vai ter na sua alimentação proteína. Como assim, Marcos, não vai ter proteína? Deixa então eu melhorar isso. Eu quero dizer que 90% ou mais da dieta dele é a base vegetal. Beleza? E uma pequena quantidade proteica. Outro ponto importante, a quantidade de carboidrato que você vai colocar na ração. Porque você tem carboidratos complexos, que a gente chama de polissacarídeos. O que são polissacarídeos? Não tem a glicose, que é o açúcar? Se eu pegar a glicose, que é um açúcar simples, e unir várias moléculas de glicose, dependendo da quantidade de glicoses que eu tenha unida umas às outras, eu posso ter um amido
ou uma celulose, que é um polissacarídeo que forma a célula vegetal. Por que eu estou falando isso? Porque a celulose ela é muito difícil de ser digerida pelos animais, mesmo os herbívoros. Os herbívoros eles têm no seu intestino bactérias e protozoários que auxiliam na digestão da celulose, do vegetal. Então, olha só, quando a gente fala de peixes herbívoros, são peixes que têm o estômago muito pequeno mesmo, ou até mesmo ausente. Várias espécies, como carpas e quínguios, não têm estômago. Por quê? Eu tenho uma dieta excepcionalmente herbívora. E qual é a função do estômago? O estômago, ele digere apenas proteína. E se eu sou um peixe que a grande maioria da minha alimentação é herbívora, eu não preciso de um estômago. Por que acontece? Quando você ingere proteína, carne, esse alimento fica muito tempo no estômago, às vezes horas, sofrendo o processo de enzimas digestivas que vão digerir a proteína. Se o meu peixe é herbívoro, o meu estômago ele é reduzido, o alimento vai ficar pouco tempo ali, é mais vegetação que tem ali, é mais vegetal. Então não preciso ficar ali no estômago, porque aquele vegetal não sofre nenhuma ação enzimática no estômago. Então peixes herbívoros, o estômago ele é muito pequenininho ou até mesmo ausente. Por outro lado, como é muito difícil extrair nutrientes, dos vegetais, para um animal extrair nutriente de vegetal, o vegetal ele tem baixo valor nutritivo. Então animais herbívoros precisam ter um intestino muito longo, porque é no intestino que eu vou digerir todo o meu material vegetal, todo o meu alimento vegetal, é ali que eu vou digerir lipídio, é ali que eu vou digerir parte da minha proteína. Lembrando que esse animal, a ingestão é quase que zero, de alimentos de origem animal, A dieta dele é 100% origem vegetal, por isso que ele é herbívoro. E muitos não têm o estômago. E o vegetal, a dieta vegetal, como ela é difícil de ser digerida e tem um baixo valor nutritivo, eu preciso ter um intestino muito longo para que o alimento consiga ser digerido ao máximo e aproveitado essa absorção de nutrientes também ao máximo. Ah, Marcos, eu vejo que o meu cascudo ele defeca muito. Por que carpa faz tanto cocô? Por que quingo suja muito? Não é a carpa, não é o quingo. Todo peixe herbívoro, ele fica o tempo todo buscando alimento. Peixes herbívoros, como não tem grande poder de extração de nutrientes do alimento e não ingerem grandes porções por vez, peixes herbívoros devem ser alimentados de 3 a 4 vezes por dia. São peixes que precisam estar se alimentando com maior frequência. Por quê? Como tem um baixo valor nutritivo o alimento, eu preciso ter mais tempo ele passando ali dentro e extraindo ao máximo. Por isso que o peixe ele defeca muito, porque ele come o tempo todo e aquele alimento é difícil de extrair nutriente. Então eu acabo eliminando muita coisa. Então eu preciso comer mais. As bactérias intestinais auxiliam intensamente. A quantidade de carboidratos que esse animal pode ingerir é de até 40%. E esses carboidratos podem ser carboidratos complexos, como o amido, que é a união de várias moléculas de glicose. E por que eu posso ingerir até 40%? Porque todo amido vai ser digerido no intestino do peixe. No intestino. E eu preciso de um intestino muito grande para conseguir digerir todo esse carboidrato de uma maneira eficiente. Beleza? Marcos, o que acontece se eu colocar proteína para um peixe herbívoro? Você pode causar intoxicação. Porque para digerir proteína, eu tenho que ter as enzimas chamadas de proteases. E também teria que ter um estômago bem desenvolvido, porque boa parte da digestão proteica acontece no estômago. Como o peixe tem um estômago reduzido ou ausente, a proteína passaria direto para o intestino. E a quantidade de enzimas para digerir essa proteína é praticamente inexistente ou mínima. O alimento ficaria ali
poderia sofrer decomposição, liberação de gases, isso aumentaria, né, as fezes do peixe, ela pode sair com gás, né, aquela forma de bolha, isso é prejudicial para o peixe. Então, galera, tu tá entendendo que a dieta ela é ligada à forma do intestino do peixe? Na verdade, saiu a própria, se não me engano, foi na Embrapa que eu vi isso, ou foi em uma outra tese, que o tamanho do intestino do peixe ele está relacionado não com as substâncias digeríveis, mas com as substâncias indigeríveis. Por quê? Como o herbívoro ele se alimenta de muito alimento, né? Até foi redundante, de origem vegetal, que é difícil de ser digerido, ele precisa de um intestino muito grande para que isso fique bastante tempo lá e sofra o máximo de quebra possível. Mas isso é só um detalhe. Vamos para o carnívoro, porque o onívoro está no meio. Já o carnívoro são animais que têm na sua dieta basicamente 80%, 70% de origem proteica. Marcos, mas o carnívoro não vai ter nenhuma fonte de origem vegetal? Vai, porque o carnívoro ele come um peixe herbívoro. Então, se o peixe é herbívoro e eu sou carnívoro e como um herbívoro, de certa forma eu tenho que ter proteínas para digerir, né? Ou então bactérias que vão me auxiliar nessa pequena digestão da matéria vegetal. Lembrando que se o peixe é carnívoro, ele tem um estômago grande e musculoso, porque esse estômago ele também auxilia na trituração do alimento. O alimento fica muito tempo ali, a carne, para ser digerida, para então passar para o intestino. O intestino desse animal ele é um intestino curto, tá? Por que ele é um intestino curto? Porque intestino longo ele é vantajoso para digerir alimentos de origem vegetal. Como esse animal ele é basicamente de origem animal, alimentação, eu preciso sim de um estômago grande, é onde o alimento vai ficar muito tempo sofrendo a digestão proteica. No intestino, eu só termino de digerir as proteínas, né? Não preciso de um intestino longo para isso. Faço a digestão de pequena quantidade de gordura e de alguma quantidade de carboidrato. Lembrando que carboidratos, para serem ingeridos por peixes carnívoros, o ideal é que sejam carboidratos simples, porque carboidratos complexos, como o amido, necessitam de mais tempo no intestino. E como o intestino do peixe carnívoro é curto, isso poderia trazer até um processo ruim para esse peixe, né? De gerar gases ou algum processo de intoxicação. E um ponto interessante, se você oferece muito carboidrato para um peixe carnívoro, acima de 10% na dieta, esse carboidrato ele pode sobrecarregar até mesmo o fígado. Você vai ter uma conversão muito grande desse açúcar em gordura e isso acaba prejudicando o fígado. Beleza? Você vai ter gordura no fígado do peixe. Então tudo isso, galera, é importante. E aí que vem uma coisa que pega bastante, que é o caso dos flowerhorn. O que é um peixe onívoro? É um peixe que transita entre as características de um herbívoro e de um carnívoro. Então o peixe onívoro, ele não tem nem um estômago muito grande e nem um estômago muito curto, é um estômago intermediário. A mesma forma vale para o intestino, não é nem muito longo, não é nem muito curto, ele é intermediário. Então você tem que ter cuidado, se ele é intermediário, você tem que balancear ainda com mais cuidado origem vegetal e origem animal. Só que no caso do flowerhorn, muita gente vai e pergunta assim, Marcos, o meu flowerhorn está com problema no intestino, o meu flowerhorn teve evisceração, botou parte do intestino para fora, o meu flowerhorn está com um buraco na cabeça. Galera, lembra que o flowerhorn ele é um peixe híbrido. E por ser um peixe híbrido, ele recebe genes de duas espécies diferentes. E ainda já tem um problema. Ele, por ser híbrido, ele pode ter um intestino diferente de um peixe onívoro, que não se adequa, né, em ser um intestino intermediário. Ele pode ser um intestino mais sensível. E aí muita gente bate que a alimentação para flower tem que ser uma alimentação proteica. Quando você sobrecarrega o seu flower com proteína, você lembra que aquela quantidade de proteína que você está dando pode ser para um peixe carnívoro, que tem um aparato digestório próprio para digerir esse excesso. Mas muita gente quer dar um alimento rico em proteína para botar coque,
para botar cor. E aí qual é o problema? O intestino do peixe é um intestino que não é adequado para digestão em excesso de proteína. O estômago, como não é um estômago volumoso, quer dizer que a proteína que você deu em excesso cai no estômago, ele é pequeno, né? Não é tão grande quanto o de um carnívoro, não fica tempo suficiente, passa para o intestino, que é um intestino curto e que não foi digerido no estômago de forma correta. E aí você tem o teu Flowerhorn com problemas intestinais, fezes com bolha, aumento da produção de protozoários e bactérias. Por quê? Lembra que em conjunto com a nossa fauna, flora intestinal, tem bactérias e protozoários. Se eu dou a quantidade de alimento correto, balanceado, eu mantenho estável esses protozoários e bactérias me auxiliando. Se eu dou em excesso, eles se multiplicam de forma exagerada. Isso também pode ser prejudicial para o teu peixe. Então, quando você tem Flowerhorn, você tem que ter cuidado. Peixes onívoros, eles vão transitar entre os estômagos e intestinos intermediários. Então, você não pode alimentar da mesma forma com que você alimenta um herbívoro ou um carnívoro. Beleza? Outro ponto. Se um herbívoro precisa comer várias vezes por dia, por conta de aproveitar o máximo nutriente, um carnívoro, ele não precisa comer várias vezes por dia. Tem gente que quer alimentar peixe carnívoro todo dia. Galera, você não precisa alimentar peixe carnívoro todo dia. Lembra, o estômago é grande para comer grandes porções e eles já são adaptados a ficar períodos sem comer, né? Aquele peixe, eu sempre esqueço, boca de caçapa, ele engole um peixe maior que ele. Aquele peixe tem um estômago totalmente adaptado para ficar com aquele peixe ali um tempo digerindo. Significa que ele vai ficar 1, 2 dias sem comer, sem prejuízo para o peixe. Peixes carnívoros não necessitam comer todos os dias. Você deu alimentação, você pode chegar no dia que você alimentar ele e deixar ele empaturrado. Ah, tá com o maior barrigão. Não tem problema. No dia seguinte você não vai alimentar. No outro você alimenta. Ele vai ficar com aquele alimento no dia que ele comeu e o dia seguinte digerindo e aproveitando ao máximo. Quando você vai perceber que ele vai defecar menos, ele vai liberar menos amônia na água. Se você alimenta todo dia, por exemplo, um peixe carnívoro, ele vai jogar muita coisa fora. Você pode causar obstrução intestinal, porque não deu tempo daquele alimento sofrer todo o processo digestivo. Então vamos agora começar a entender um pouquinho mais da parte fisiológica com embasamento, né? E parar de ficar só no achismo. Tudo isso que eu estou te falando, gente, foi pesquisado. Você não precisa acreditar em mim. Você pode entrar no Google acadêmico, você vai achar inúmeras teses, monografias de mestrado, de doutorado, Embrapa, tá lá, é só você extrair a informação. Beleza? No nosso próximo vídeo a gente vai ver pH e sua influência na osmolaridade e no equilíbrio iônico. Isso é um assunto importante, fisiológico. A gente vai ver, você sabe por que o peixe de água doce morre na água salgada e de água salgada morre na água doce? Ah, Marcos, é porque a água é salgada, é porque a água é doce. Não! A gente vai ver fisiologicamente como isso funciona. A gente vai partir agora, galera, para um outro nível no aquarismo. Beleza? Eu acho que a gente já está bem embasado. E a galera que chegar nova tem os vídeos anteriores. Tamo junto e misturado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, algum esclarecimento, deixa tua pergunta aí. De resto, tamo junto, aquarismo sem mistério nele. E galera, ó, nova blusa, amarela, logo preta. Quem quiser a blusa do canal, é só entrar em contato comigo aí, beleza? Várias cores. A gente na verdade, tá trabalhando basicamente amarelo, preto, preto com logo vermelha, preto com logo branca, branca com logo preta, a princípio tem essa. Então se você gostar aí da blusa, deixa aí que a gente te passa aí o valor, tudo mais. Galera, fica com o vídeo aí, espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tamo junto, sem mistério neles.